Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Vamos dar uma estudada aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Fala sobre a profecia contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então, o rei de Israel reuniu 400 profetas. Ele se perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Então, Acabe perguntou aos 400 profetas dele. Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Bom, meus amados, quem estuda a Bíblia sabe que Acabe foi um rei pagão. Ele adorava o Deus de Israel e, ao mesmo tempo, ao Deus da sua esposa Jezabel e outros deuses. E foi totalmente desobediente aos mandamentos do Senhor. Ora se arrependia, ora voltava nos caminhos do paganismo. Então, e ele tinha 400 profetas que só falavam as coisas que ele queria ouvir. Aquele que falava as coisas que ele não queria ouvir, que doía os ouvidos dele, ele deixou separado. Por isso que ele falava que ele odeia. O que eu quero puxar pra gente aqui? Se lembra quando o Senhor fala que eu odeio o divórcio? Sim. Então, quantas pessoas estão no nosso meio quando não conseguem escutar que nós estamos unidos ao cônjuge até que a morte os separe? Eles não gostam de escutar isso. Eles inventam um monte de desculpas. Chegam a atacar aquelas pessoas que pregam a verdade, meus amados. Tá? Então, o que aconteceu outrora e o que acontece hoje não é diferente. Vocês continuam estudando aqui, ó. Vamos continuar para não perder o raciocínio. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga-me imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando, em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Então aqui a gente vê que os 400 profetas de Acabe não eram do Senhor, era de Acabe, tá? Porque falava somente as coisas que o Acabe queria ouvir. Então não era profeta de Deus, era do Acabe. Então, está falando aqui, eles estavam sentados em seus tronos, os reis, né? E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Aí vocês podem interpretar esse transe deles como poderia ser, né? Porque a gente vê também muito em dia, nos dias atuais, esses transes que a gente vê para essas denominações religiosas.
No versículo 11, todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa. Olha só, era unânime. Vai ter vitória. Ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Olha a mentira. O Senhor entregará. O Senhor não falou nada disso. Era o rei que queria escutar isso. Então seus profetas estavam agradando ao seu rei. Quantas vezes a gente escuta testemunho de pessoas dizendo aí que certas denominações religiosas gigantescas aí, que o seu pastor tem que ter um número de dizimistas, tem que arrecadar muitos dízimos, que tem uma porcentagem, como se fosse um mercado, como se fosse uma loja, que eu já trabalhei em loja, já fui vendedor, e você tem que bater cota. Então, nessas igrejas, a gente vê muito dessas heresias, cotas de dízimos, senão tira. Então, aquele pastor, ele só vai pregar aquilo que o líder da sua denominação religiosa, que não tem nada a ver com Deus, prega. Senão ele não vai participar desse líder religioso. A gente vê muito isso hoje em dia. Então eles vão fazer tudo para agradar ao seu mestre, que não é Cristo, e sim o dono da denominação religiosa, pregando mentiras. Tá? Continuando aqui, 12, versículo 12. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Presta atenção. O mensageiro foi falar com o profeta de Deus, Micaías. Todos os outros profetas falaram que vai ter sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Então, ele estava falando para ele profetizar aquilo que o rei queria ouvir e não profetizar a verdade que vem de Deus. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse... não, já li. 13. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor, que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu, Micaías respondeu ao rei, Acabe: Ataque e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? O próprio rei estava falando para ele falar a verdade em nome do Senhor. O que o Micaías fez? Então Micaías respondeu: Vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, rei de Judá: Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Meus amados, vocês podem ver, vocês repararam, vamos parar aqui um pouquinho, que o versículo antes, Micaías tinha falado para aquele mensageiro que ia falar a verdade perante o Senhor. Mas quando Micaías chegou ao rei, falou o que o rei queria ouvir. E o que o rei falou? Quantas vezes eu te fiz jurar para falar somente as coisas vindas do Senhor? Então, Micaías falou o que vinha do Senhor, que eles não iam obter vitória. E o rei ficou indignado com ele e falou para o rei de Judá, Josafá: Eu não te disse que ele só fala coisas que não me agradam? O que a gente vê hoje em dia? Pastores que testemunham, teólogos testemunham, que amam o Senhor, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, mas eles interpretam o adultério como outra coisa. A gente vê um monte de líderes religiosos falando dos homossexuais. A gente vê hoje em dia que estamos falando por aí, que está certo sim. Os que praticam o homossexualismo, as práticas não herdarão o reino de Deus, assim como os glutões, os adúlteros. Só que as igrejas, eu não sei, a gente não pode falar que isso é unânime, né? Toda unanimidade é burra, né? Mas a gente vê que muitas dessas igrejas não querem tocar no divórcio. Por quê?
Hoje em dia, o que se mais tem são líderes religiosos, teólogos, homens de renome nas redes sociais, que já estão divorciados e casados com outras pessoas. A gente pode fazer uma busca no Google aí, vocês vão ver um monte de teólogos, antropólogos, líderes de várias denominações religiosas que estão divorciados e casados com outra pessoa. E estão pregando que o divórcio, dependendo de cada caso é um caso, eles podem se divorciar e casar com outro. Coisas que não estão na Sagrada, não estão na Sagrada Escritura. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas pregam heresias, elas querem que a gente fale a verdade. E eles falam, não, eu sou do Senhor. O rei Acabe, ele queria que o profeta falasse aquilo que era do agrado dele, mas ao mesmo tempo que era do agrado de Deus. Não tem como, meus amados. Ou vocês estão do lado do Senhor ou de Satanás. Se vocês estiverem em cima do muro, como Acabe estava, que adorava o Deus de Israel e adorava o Deus de Jezabel, estando em cima do muro, vocês estão do lado da perdição, do lado de Satanás. Se lembra quando, se eu não me engano, em Apocalipse fala, ou vocês sejam frios ou quentes. Se vocês forem mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Então, você tem que decidir que lado vocês estão. Continuando aqui. Eu acho que foi em 18 agora. No 18. Micaías prosseguiu. Ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, o Senhor Deus, tá? Eu o enganarei. O Espírito falou com Deus, eu enganarei o rei Acabe. De que maneira? Perguntou o Senhor. O Senhor Deus. Ele respondeu. Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. O Espírito falou para Deus, eu irei e serei um espírito mentiroso em todas as bocas dos profetas do rei. E não de Micaías, que não era profeta do rei. Micaías era profeta do Senhor. Disse o Senhor, Deus, você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dos seus profetas, destes profetas, dos profetas de Acabe. O Senhor decretou a sua desgraça. Aí vocês podem pensar assim, ué, mas Deus é mentiroso? Deus compactua com a mentira? Meus amados, Deus não é mentiroso, mas Deus usa espíritos mentirosos para enganar aqueles que estão na desobediência. O rei Acabe, ele era um rei pagão. Ele cria no rei de Israel, ao mesmo tempo ele cria no Deus de Israel, ao mesmo tempo no Deus de Jezabel. Então Deus colocou um espírito mentiroso nos seus profetas, já que o rei Acabe não dava ouvidos ao profeta de Deus, que era Micaías. Ele só queria escutar aquilo que agradava a ele. Tá? E vocês vão falar, mas ué, me prove aí que Deus coloca um espírito mentiroso na boca das pessoas. Isso não é só a opinião sua e de muitas outras pessoas, não, Hélito? Vamos lá. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 ao 12, diz assim, a essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, como Acabe, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O Acabe não recebeu o amor da verdade que ele vinha de Micaías, que era o profeta do Senhor. Ele quis escutar os seus profetas. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, como Acabe, antes tiveram prazer na iniquidade, como Acabe. A gente sabe que 2 Tessalonicenses 2 está falando no final dos tempos, quando a igreja for arrebatada, tá? E
que vão ficar aqui na terra somente aqueles que, os mortos sem Cristo, só vão ressuscitar depois. Isso aí já é escatologia, né? Não deveria nem estar falando isso aqui. Mas, e aqueles que estiverem vivos, que não foram arrebatados, terão uma segunda chance. Mas quem terá uma segunda chance? Apenas os judeus e os gentios que nunca ouviram falar da palavra do Senhor. Mas aqueles que já ouviram, que foram a denominações religiosas, que se emocionaram com louvores, que falaram que amam o Senhor, mas tiveram prazer na iniquidade, esses não terão segunda chance, porque o próprio Deus falou que vai fazer com que sejam enganados pela mentira. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Eles não terão essa segunda chance. Então, meus amados, vamos voltar lá para 2 Crônicas 18, no 25 e 23. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar com você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Então, meus amados, aqui vai continuar, para não ficar muito longo. Acabe vai morrer, tá? Acabe vai se infiltrar no meio dos soldados, tá? Para não ficar lá como rei. Mas aí o exército inimigo vai lançar uma flecha para o alto, e ela, ocasionalmente, ela cairá num dos soldados. Só que não eram soldados, era o rei Acabe vestido como se fosse soldado. E aquela seta foi até Acabe e o matou. Isso mostra, meus amados, que não tem como a gente se esconder de Deus. Não tem como a gente se esconder. Deus, Ele está atento a tudo que a gente faz. Eu quis falar de 2 Crônicas 18, diante da atual geração que nós vivemos. Ela está assim. As pessoas que falam que amam ao Senhor, vão a igrejas, cantam louvores, se emocionam, falam que são libertos em Cristo Jesus, sim, mas estão dando ouvidos a pregações, a doutrinas de homens. E quando a gente vai refutar essas pessoas, existe uma briga teológica imensa. Ah, não, Deus ama o homossexual. Mas Deus não ama a prática homossexual. Porque os homossexuais não vão herdar o reino de Deus, assim como os adúlteros. E quem é o adúltero? Adúltero é aquele que se divorcia do seu cônjuge e se casa com outro, mesmo com o seu primeiro cônjuge ainda vivo. Aí vem pessoas de nome na internet, no meio gospel, falar que não. Que Deus não vai levar para o inferno quem se divorciou e casou com outra pessoa. Então, meus amados, vocês têm que decidir a quem vocês estão servindo. Vocês estão feitos a Acabe, servindo ao Deus de Israel, ao mesmo tempo ao Deus de Jezabel. Decida, meus amados. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.